O tema de hoje é sobre orçamento. Vou falar aqui de 3 perguntas básicas que você tem que fazer para o seu cliente antes de você fechar o orçamento ou passar para ele o valor da sua mão de obra. E eu vou estar explicando para você por que você tem que fazer essas 3 perguntas básicas, que é muito importante para você não levar prejuízo. A primeira pergunta, de onde você é? A segunda pergunta, quantos metros são? E a terceira pergunta, como está a obra? Essas 3 perguntas é importante você fazer antes de passar qualquer valor para o seu cliente. Muitas vezes as pessoas entram em contato comigo querendo um orçamento, né, para instalar piso vinílico ou rodapé. E a primeira coisa que as pessoas perguntam, quanto é que eu cobro a minha mão de obra? A primeira coisa que eu faço é de onde você é. Por que essa primeira pergunta é importante você fazer? Muitas vezes o cliente entra em contato comigo e ele não é da minha cidade. Ou se ele é, por exemplo, 100 km, 200 km da minha cidade, e eu fechar o orçamento com esse cliente, se ele fechar comigo, vou ter que incluir no orçamento o deslocamento e o pedágio. Essa primeira pergunta é importante você saber, para que quando você for conversar com ele, para poder fechar e explicar para ele a sua mão de obra, você vai explicar para ele que além da mão de obra que você vai cobrar, tem o deslocamento devido à distância. Se, por exemplo, é muito longe, compensa você alugar um hotel. Aí você fica lá durante a execução da obra e depois você volta. Então você vai cobrar o deslocamento para ir, o hotel dos dias que você vai ficar lá e o deslocamento de volta. E quem paga isso aí é o cliente. O cliente pergunta para você quanto é que você está cobrando para instalar o piso vinílico. Você não vai imediato quanto que você cobra. Por quê? Você tem que perguntar quantos metros são. Porque aqui tem o valor por metro quadrado, no meu caso, o piso vinílico, ou metro linear, se for rodapé, mas tem o mínimo. Às vezes o cliente entra em contato com você, só quer colocar num quarto, que mede 7 metros, 8 metros, no mais 10, 12 metros quadrados. Nesse caso, você não vai cobrar por metro quadrado, porque não compensa. Aí você vai perguntar para o cliente, mas quantos metros são? Aí ele vai falar 50, 60. Aí você fala o valor que você cobra por metro quadrado. Nesse caso aí já não é o mínimo, entendeu? Vamos para a última pergunta que você deve fazer para o seu cliente antes de passar o orçamento. Como está a obra? Vamos supor que o cliente está entrando em contato com você e acontece, ele está querendo antecipar para saber quanto que ele vai gastar de mão de obra, bem antes de chegar o tempo de instalar o piso vinílico. O piso vinílico ele é um dos serviços de acabamento. Nós somos um dos últimos que entramos na obra. Às vezes o cliente entra em contato com você e a obra dele vai levar ainda 6, 7, 8, às vezes um ano, para chegar no ponto de você ir lá fazer o trabalho. Então é importante você saber isso, porque muitas coisas podem mudar. O que pode mudar? O valor da mão de obra. Você vai falar, hoje eu estou cobrando X. Pelo estado que está a obra do senhor, vai levar 8 meses, 1 ano. Até lá pode mudar. Então você tem que deixar isso claro, para depois você passar o orçamento para ele, e depois de 1 ano ele te chama, e aí esse valor já passou, você já reajustou o teu valor, você está cobrando mais, e aí o cliente vai querer que você cobre aquele preço que você fechou. Então essas 3 perguntas básicas é muito importante você fazer para o seu cliente antes de passar para ele o valor ou fechar o orçamento, beleza? Espero que eu esteja te ajudando, passando conhecimento. Vou ficando por aqui, um abração e um ótimo fim de semana para você. Fui!